Gente, a minha esposa falou, ela me puxou minha orelha falando que eu tenho que ser mais educado na hora de começar o vídeo, fazer uma introduçãozinha, falar alguma coisa pra vocês assim. Mas eu confessar que é a parte mais difícil, porque eu tenho vergonha, né? Mas enfim, Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, como vocês viram aí, eu tenho um pouco de dificuldade de começar vídeo assim, né? Com coisas muito educadinhas e tal. Mas assim, acho que eu vou levando do meu jeito, porque é o jeito que eu sou, né? Então, enfim. Pessoal, esse aqui eu acho que eu vou considerar o primeiro vídeo do canal mesmo, porque o vídeo introdutório, né? Como eu falei, é só pra me apresentar a vocês e também pra eu me acostumar um pouco mais a fazer vídeo e tal. Mas eu vou considerar esse aqui o primeiro, né? E aí nada mais justo de começar ele falando sobre o motivo, basicamente, de eu ter pensado em começar um canal, que foi de pegar o laudo, né? O laudo sobre o diagnóstico de autismo. Então nada mais justo do que começar falando um pouco dele e tal. Eu acho que inclusive nesse vídeo, se eu decidir já contar como que foi até eu fazer né, ir lá e fazer o diagnóstico, como que a minha esposa começou a desconfiar. Eu acho que pode ser nesse vídeo mesmo que eu fale. Eu não sei se eu faço isso agora ou se coloco um vídeo separado. Mas enfim, isso aí vocês já vão saber, né? Já pelo título. Mas eu vou decidir isso aqui enquanto eu vou falar sobre o laudo. Ó, esse aqui é o laudo, né? Eu peguei ele em abril, né? A gente está em julho agora, a gente está em 16 de julho nesse vídeo. E demorou um pouquinho para fazer os vídeos porque eu estava em outros processos também, né? Não é só pegar o laudo, não é só pegar o diagnóstico. Existem várias etapas pós-laudo, pós-diagnóstico, que assim a gente não está acostumado com isso, né? Então é só na prática mesmo para ver como que vai ser e quais são as dificuldades pós-laudo, né? Bom, sobre o laudo em si, né? Vamos falar diretamente sobre o tema principal. O laudo, eu peguei ele em abril. Eu não vou falar para vocês minuciosamente sobre o laudo. Por quê? Porque pode ser que algum de vocês tenha interesse futuramente em fazer o diagnóstico. Então, não seria legal você já saber o conteúdo dele, como é que faz? Então, eu não tenho assim expertise para falar sobre isso sem dar spoilers, né? Então, eu vou optar pelo menos é mais, né? Porque se você tiver interesse, não é legal você chegar enviesado no teste, né? No diagnóstico lá e tal. Então, tem vários testes. Então, seria bem bom você chegar assim, limpo, isento de qualquer tipo de preconceitos, né? Gente, esse teste aqui ele foi realizado, ele foi feito, né? Vários testes e tudo mais, tal. Durante um mês, praticamente, né? Eu fiquei indo viajando para a cidade fazer o teste. Não foi na minha cidade, foi em outra cidade. E acordava bem cedinho para ir lá e, enfim, realmente eu queria muito isso, né? Eu precisava muito disso e eu me coloquei totalmente à disposição para fazer o que tinha que ser feito para eu ter esse diagnóstico, né? Então, assim, foi praticamente um mês de testes e conversas e tudo mais, né? Falando já sobre o diagnóstico, fui diagnosticado com autismo, nível de suporte nível 2, né? Já falo mais sobre isso daqui a pouco. Tem teste de QI, tem vários tipos de testes aqui já, tudo pormenorizado, né? Tudo explicado, os porquês, tabelas e tudo mais, né? Uma outra coisa também que esse laudo ele aponta é a questão do toque, né? Eu, né, estou dentro do espectro do autismo e como comorbidade eu tenho toque. É muito comum quando a pessoa ela se encontra dentro do espectro que ela tenha comorbidades, né? Isso aí é muito, muito comum mesmo. E então, no meu caso, foi o toque, tá? Inclusive, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, porque ele é, assim, passível de ter um vídeo só explicando sobre tudo isso. Mas falando rapidamente, eu achava que eu tinha toque, só toque, né? Entre aspas. Mas com o laudo e tudo mais, toda uma questão aí de
testes e tudo mais. Até com o processo a gente vai entendendo que isso aí é fruto da minha condição como pessoa dentro do espectro, né? Isso é uma comorbidade, certo? Aliás, só para deixar ilustrado aqui rapidamente, tá? A minha esposa me deu esse caderno aqui, né? Antes de procurar diagnóstico e tudo, ela me deu com o intuito de eu desenhar, fazer desenho. Ela me deu isso aqui com uma caneta bem legal. E só que eu usei isso aqui para sistematizar a questão do meu toque, né? No nosso dia a dia a gente não vai percebendo algumas coisas, a gente vai vivendo a vida, né? Só que quando a gente coloca na ponta do lápis, sistematiza algumas coisas, a gente vê que a gente pratica tantas coisas e tantos detalhes que a gente se espanta e a gente acaba subestimando, né? Todas as coisas que a gente faz e a gente acha que é pouca coisa, mas é muita coisa. Mas aí eu mostro esse caderno depois também no outro vídeo sobre toque, né? Quero fazer esse vídeo também, porque tem bastante coisa que eu posso falar sobre isso. Bom, pessoal, voltando a falar um pouco do laudo, eu quero falar o seguinte, a respeito do suporte nível 2 de autismo, né? O meu laudo apontou que eu tenho suporte nível 2, né? Eu quero falar primeiro sobre uma questão, que é a questão da métrica aqui, da escala que foi usado no laudo. Nesse laudo, né, nessa abordagem dela, ela usa uma escala que vai de 0 a 100, sendo 50 para baixo significa uma negativa, que você não está dentro do espectro do autismo, certo? E obviamente essa métrica aqui, né, esse resultado e tal, ele não é feito de um teste ou dois testes, é uma série de coisas, é um conjunto de coisas que vai te dando esse amparo numérico, certo? Isso aqui é o resultado final, né? Que está no final aqui do laudo. No meu caso, deu 74 nessa escala que vai de 0 a 100, 50 para cima que eu estou dentro do espectro, certo? E o meu deu 74. O que significa que na questão numérica e tudo mais, tal, nas conclusões dela, na conversa e tudo mais, significa que eu estou dentro da faixa ali do suporte nível 2. E aí eu quero deixar claro uma coisa aqui, tá? Que ela falou pra mim, é uma conversa que eu tive com ela, tal. São explicações da própria doutora, né, que fez o meu laudo, que é o seguinte: se eu for fazer o teste em outros lugares, se eu for fazer o teste com outros profissionais e tudo mais, qualificados, tá? Porque eu tô falando de uma pessoa que é qualificada, tá? Ela é qualificada para isso, é a especialidade dela. Ela falou o seguinte, olha, a única coisa que pode mudar é se você suporte nível 1 ou 2. Às vezes pode flutuar entre um ou outro, porque a gente é o ser humano. Como ser humano, a gente não é preto ou branco, 100% isso ou aquilo, entendeu? A gente tem variáveis. Por isso que a gente fala sobre espectro do autismo, tá? Existe uma gama de coisas, você vai estar ali, certo? Você é uma pessoa que tem características, que tem coisas, nuances, né? E como tal, ela também explicou sobre a questão da escala e a questão do diagnóstico e tal. Então, ela me diagnosticou como pessoa com suporte nível 2, certo? Um autista, suporte nível 2. Mas, se eu for fazer com outro teste, pode ser que dê também nível 2, pode ser que dê nível 1, entendeu? Ela falou que nível 3 não, obviamente, mas que flutua entre esses dois. Mas que a constante é que eu sou autista. Isso aí, ela falou que não vai mudar. Independente onde eu faça o teste com profissionais, o laudo sempre vai apontar para essa conclusão que eu sou autista, certo? A comorbidade também vai dar sempre que eu tenho o toque, tá? Um toque ali até grave. E ela me garantiu isso aí, numa conversa, certo? Mas no final do processo ali, do diagnóstico, numa conversa, e é uma dúvida que eu tinha, né? Se isso aí era uma questão muito fixa, né? Ela falou que não, ela explicou que isso aí é uma questão que pode variar entre um profissional e outro, dependendo como ele aborda outras questões também, né? Mas é isso. Eu sou autista, ela me garantiu. Eu até fui, assim, sinto que eu fui bastante enfático nessa última parte aqui do vídeo, né? Sobre tentando frisar bastante essa questão ali do suporte nível 1 ou 2, flutuações e tal, né?
que é constante, o que não é, na questão ali do laudo, né? E coloquei como a constante que eu sou autista e que eu tenho a comorbidade no toque, né? Por que eu frisei bastante isso? Porque até no nosso dia a dia, com o laudo em mãos, tá? Com o laudo em mãos, a gente sofre pequenas dúvidas dos outros, né? As pessoas assim, mas você não parece isso, você não parece aquilo, tudo mais, tal. Essas coisas você vai ouvindo bastante. Durante o processo, depois, isso aí é uma questão que, de novo, eu acho que eu vou até falar em outros vídeos sobre isso. Hoje, prioritariamente, é para falar sobre o laudo, né? Mas só para dar ali uma pincelada aqui no assunto, isso é uma questão que se ouve bastante. Mas você não parece isso, não parece aquilo, tal, né? As pessoas têm que entender que a gente tenta fingir muitas coisas, a gente tenta mascarar muitas coisas, né? Que a gente não quer transparecer para as outras às vezes, com vergonha ou qualquer outra coisa do tipo. E aí ela tira conclusões, ela quer diagnosticar você com coisas que você convive, você sabe como é que é, e o profissional que fez o seu laudo, que te orientou, que viveu com você com o tempo, te conheceu e tal, fez testes, é uma pessoa capacitada, está explicando com detalhes ali os porquês disso e daquilo, e ela quer um simples achismo dela, ela quer invalidar um laudo, entendeu? De profissionais. Enfim, é uma questão que eu vou falar melhor em outro vídeo também, assim como o toque. Vim falar sobre a questão do laudo mesmo, né? Eu acho que é mais ou menos isso. O laudo ele é bem técnico, tá, gente? Ele tem detalhes e siglas e números, parâmetros, enfim. Ele é bem detalhadozinho, bem legal. Mas eu vim falar de forma resumida para vocês, né? Assim como eu falei no início do vídeo, eu não quero entrar em pormenores que possam estragar futuras experiências com pessoas que podem estar assistindo esse vídeo, né, que têm tendências ou interesses a procurar também um profissional, certo? Mas é isso, gente. Eu acho que por esse vídeo eu acho que fica legal esse tipo de informação. E mais pra frente eu vou falar mais detalhes, tá? Talvez eu lembre de outras coisas também, né? Mas por enquanto eu vou ficando por aqui, né? Espero que você tenha gostado de verdade do vídeo. Se vocês tiverem uma dúvida, vocês podem comentar aqui embaixo. Eu vou tentar responder para vocês se eu souber, tá bom? E se você gostou, você compartilha, você curte aí, comenta e mostra o seu interesse também, porque aí isso vai fomentando a gente de querer fazer outros vídeos, né? Mas é isso, gente. Muito obrigado, de verdade, tá? A minha esposa vai ficar muito feliz com esse vídeo, que eu estou agradecendo e estou incentivando vocês a curtirem. Tchau, gente. Obrigado, viu? Até a próxima.